A fé, ela foi revelada a nós, revelada a você, não para as conquistas nessa terra, não para as conquistas nesse mundo, mas sim para que haja a maior das conquistas, o reino dos céus, a eternidade da alma. E assim, as demais coisas que ainda há pouco eu falava, você pode ter certeza que serão acrescentadas. Mas, para que as demais coisas sejam acrescentadas, primeiro é o espiritual e depois o material. Se o espiritual, se o Espírito Santo não vier em primeiro lugar, o material não vai vir da maneira que Deus assim quer. Tem pessoas que chegam aqui e colocam o material na frente do espiritual. E como tudo é possível pela fé, a pessoa até conquista o material, mas por não se preocupar com o espiritual, ela perde. Mas quem conquista o espiritual, já conquista o mais importante, que é a eternidade da alma. Então, conforme eu li aqui em Provérbios 19:8, o que adquire entendimento ama a sua alma. Se você tiver esse entendimento, a sua alma será beneficiada, porque um dia ela estará por toda a eternidade no reino dos céus. Então, primeiro, não é o material, mas sim o espiritual. Talvez alguém pergunte, mas bispo, e as pessoas que chegam na igreja e são curadas na hora, usam a fé e prosperam, uma porta é aberta, acontece um milagre na família. E no tocante a essas pessoas, é o material que está acontecendo. Em primeiro aconteceu o material, sim, mas com certeza, essas pessoas tiveram também a oportunidade de ouvir que primeiro não é o material, mas é o espiritual. E se elas vieram por causa do material e alcançaram, então Deus assim permitiu, para que os olhos fossem abertos e elas pudessem entender e buscar o mais importante, que é o espiritual. E quando falamos de espiritual, é o Espírito Santo. O Senhor Jesus, lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 13, preste muita atenção. Ele disse, mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, se existe o de verdade, existe o da mentira. Se existe o de verdade, existe o do engano. Mas quando vier o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Já pensou o que é isso? Já pensou o que é acordarmos pela manhã, termos o Espírito de verdade que nos guia, como um pai que toma o filho pela mão e o guia, e o conduz, e o dirige, e mostra para ele o que é certo e o que é errado.
Já pensou Deus fazendo isso? Então, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e vos anunciará o que há de vir. Então, a pessoa que tem o Espírito Santo, e tem, porque entendeu, teve consciência que o espiritual vem em primeiro lugar, o espiritual é a prioridade, e depois, como consequência, o material. Então, a pessoa que entende isso, ela passa a ser guiada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é como aquele GPS que mostra o seguinte: olha, tem um acidente aqui na BR, olha, tem um trânsito pesado aqui na BR, aconteceu algo aqui na BR, não vai por aqui, vai por ali. É isso que o Espírito Santo faz. Ele nos conduz, Ele nos dirige, Ele nos mostra o caminho certo. E isso sempre aconteceu. Deus nunca desamparou os seus. Já no passado, quando o povo de Israel saiu do Egito, saiu da escravidão, eles estavam no deserto, e eles precisavam ser guiados, orientados, e eles estavam no deserto. Existe vazio maior do que o deserto? Hoje é o fim do vazio, e existe um lugar mais vazio do que o deserto. Mas quando o Espírito Santo vem, o vazio acaba. Então, o que Deus fez? Deus, Ele não enviou um anjo, Ele não enviou um profeta. Por sinal, Ele poderia até usar o próprio Moisés, porque Deus falava com Moisés, e Moisés falava com o povo. Ele poderia dar essa missão, essa responsabilidade, que seria uma responsabilidade a mais, mas que Moisés já estava acostumado, para mostrar para o povo qual seria o caminho. Mas não, ele veio pessoalmente, e durante o dia guiava o povo através da coluna de nuvem, e à noite a coluna de nuvem se transformava numa coluna de fogo. Era o próprio Deus guiando o povo. Está escrito aqui em Êxodo 13, 21, 22, está escrito: e o Senhor ia diante deles, de dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, e de noite numa coluna de fogo, para os iluminar, para que caminhassem de dia e de noite. Ou seja, Deus ali com eles, 24 horas por dia, por 40 anos. 24 horas por dia, por 40 anos. Nunca tirou de diante do povo a coluna de nuvem de dia, nem a coluna de fogo de noite. Então, essa coluna que de dia era de nuvem, e de noite se transformava em fogo, essa coluna guiava o povo. Quando havia a necessidade de parar para descansar, a coluna parando, o povo parava. Quando havia necessidade de avançar,
a coluna avançava, o povo se levantava e avançava também. Mas qual a finalidade da coluna? Qual a finalidade? Qual a finalidade da coluna de nuvem e de fogo? Curar, restaurar família, prosperar. Qual a finalidade? A finalidade era levá-los à terra prometida. A finalidade era conduzir a mais de 3 milhões de pessoas à terra prometida. A coluna hoje é o Espírito Santo. Com qual finalidade? De curar, isso é consequência. De prosperar, isso é o quê? Isso é consequência. De restaurar a família, isso é o quê? Consequência. De abençoar a vida sentimental, amorosa, isso é o quê? Consequência. Por favor, entenda, o material é consequência. Mas bispo, primeiro eu recebi o material, mas agora você está conhecendo a verdade. Ainda que primeiro tenha acontecido o material, agora você está entendendo que você veio aqui, o Espírito Santo te trouxe aqui, para que você conhecesse a verdade e pudesse priorizar o espiritual. O Espírito Santo aproveitou a dor que você estava sentindo, o seu sofrimento, ele aproveitou, ele não colocou, mas ele aproveitou essa dor, para que através dela, você conhecesse a verdade. Então, o Espírito Santo hoje, que é a coluna do passado, nos conduz, nos guia. Qual é a nossa terra prometida? É o reino dos céus. É o reino dos céus. Ele nos guia até o mais importante. E se ele nos guia até o mais importante, ele vai nos guiar até as demais coisas que até são importantes, mas não importantes como a salvação da alma. Não importante como a eternidade. Então está escrito aqui que aquela coluna de nuvem de dia e de fogo à noite, Deus nunca tirou de diante do povo. Mais de 3 milhões. Mas no meio de 3 milhões, e isso que é muito forte, no meio de mais de 3 milhões de pessoas, só 2 chegaram até a terra prometida. Só 2. Por quê? Porque essas tinham o Senhor, conforme diz, adiante. Tinham o Senhor, conforme diz, à frente, acima de tudo e de todos. Então esses 2 que chegaram até a terra prometida, chegaram porque para eles o Senhor estava acima de tudo e acima de todos. Então eles obedeciam. E o livro de Atos, capítulo 5, versículo 32, diz que o Espírito Santo é derramado na vida de quem obedece. Então a pessoa que decide entregar a sua vida para o Senhor Jesus, decide viver em obediência à sua palavra, então ela recebe o Espírito Santo. E o Espírito Santo será essa coluna de nuvem e de fogo dentro dela, às 24 horas por dia, guiando, conduzindo e mostrando o caminho, para que ela possa chegar no reino dos céus. Haverá vazio dentro dela? Não, porque dentro dela estará a presença do Altíssimo.
E isso pode acontecer com qualquer pessoa, mas qualquer pessoa que entenda que primeiro é o espiritual e depois é o material.